Em nome de Allah, o Clemente Misericordioso, hoje nós estamos celebrando dia 20 de fevereiro, que é o dia de Muslih Maud, dia de reformador prometido na comunidade muçulmana Ahmadiyya. É importante saber qual é a importância deste dia dentro da comunidade muçulmana Ahmadiyya e por que nós celebramos esse dia, né? Quando o Messias prometido, fundador da comunidade muçulmana Ahmadiyya, Mirza Ghulam Ahmad, que paz de Deus esteja sobre ele, proclamou ser Messias prometido, na verdade, quando ele já tinha começado a falar sobre as suas revelações, os sinais de Deus Todo-Poderoso em favor dele, na veracidade do Islã. E aí, nesse tempo, houve um grande número dos muçulmanos, entre os não muçulmanos também, que começaram a fazer oposição, que tornaram os grandes inimigos do Messias prometido. E então, no início, eles começaram a pedir um sinal de veracidade do Messias prometido e de veracidade das suas revelações, né? Ainda ele não tinha feito essa proclamação de ser Messias prometido. Na verdade, antes disso, já quando ele já estava recebendo revelações, estava publicando, as pessoas começaram a pedir, requisitar de mostrar um sinal de Deus Todo-Poderoso. Então, ele já tinha mostrado vários sinais, só que para calar a boca desses inimigos, ele decidiu pedir um sinal de Deus Todo-Poderoso. Então, ele fez uma viagem de 40 dias. Ele dedicou esses dias para Deus Todo-Poderoso e afastou do mundo por 40 dias. E foi para Hoshiarpur, que é uma aldeia da Índia, do Punjab. E aí, nesse lugar, ele separou das pessoas e ficou lá fazendo as orações e pedindo a Deus Todo-Poderoso um sinal por 40 dias. Então, no final, quando passaram 40 dias, Deus Todo-Poderoso concedeu um sinal, um grande sinal, um sinal de filho prometido, um sinal de reformador prometido, para mostrar a veracidade do Islã e do Messias prometido e do santo profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. As palavras de Deus que foram reveladas para ele são os seguintes. Deus disse: eu te concedo um sinal de minha misericórdia, de acordo com tuas súplicas. Ouvi tuas súplicas e honrei tuas orações com minha aceitação, através de minha misericórdia. E abençoei esta tua jornada. Um sinal de poder, misericórdia, proximidade a mim é conferido a você. Um sinal de graça e beneficência é concedido a ti. E lhe é concedido a chave do sucesso e da vitória. Paz em ti, ó vitorioso. Assim Deus fala para que aqueles que desejem a vida possam ser resgatados das mãos da morte e aqueles que estão enterrados nos túmulos possam sair deles e para que a superioridade do Islã e a dignidade da palavra de Deus possam se manifestar ao povo e para que a verdade possa chegar com todas as suas bênçãos e a falsidade possa partir com todos os seus males. E para que as pessoas possam entender que eu sou o Senhor do poder, eu faço o que eu quiser, e para que eles acreditem que estou contigo, e para que aqueles que não acreditem em Deus e neguem e rejeitem sua religião e seu livro e seu santo mensageiro Muhammad, o escolhido sobre quem seja a paz, possa ser confrontado com um sinal claro e o caminho dos culpados possa se tornar manifesto. Até aqui Deus está falando a importância desse sinal. Agora ele vai falar exatamente sobre o sinal. Ele diz: portanto, alegra-te que um menino bonito e puro te seja concedido. Tu receberás um jovem brilhante, que será de tua semente e será de tua progenie. Ele foi investido com o Espírito Santo e será livre de toda a impureza. Ele é a luz de Allah. Abençoado é aquele que vem do céu.
Ele será acompanhado pela graça que chegará com ele. Ele será extremamente inteligente e compreensivo, e será manso de coração, e estará cheio de conhecimento secular e espiritual. Seu advento será grandemente abençoado e será uma fonte de manifestação da majestade divina. Eis que vem uma luz ungida por Deus com o perfume de Deus Todo-Poderoso, do seu prazer. Derramaremos nosso espírito nele, e ele será abrigado sobre a sombra de Deus. Ele crescerá rapidamente em estatura e será o meio de obter a liberação daqueles mantidos em cativeiro. Sua fama se espalhará até os confins da terra, e os povos serão abençoados através dele. Ele será então elevado ao seu posto espiritual no céu. Este é um assunto decretado. Então, essas foram as palavras que Deus abençoou com o Messias prometido, que paz Deus tenha sobre ele. E fez essa profecia, que você vai ser dado esse menino. E Deus decretou 9 anos, que vai ser dado em 9 anos um filho prometido, que vai ter essas todas as características. Então, agora, nós paramos por um tempo e pensamos, fazemos uma reflexão sobre essa profecia, quão importante e quão vasto têm os pontos dessa profecia. Por exemplo, nós vemos que Deus falou que vai ter dado um filho para você em 9 anos. Quer dizer, Deus está segurando a vida do Messias prometido até que nascer o filho. Então, não é só a profecia do filho, mas também a profecia do vida do Messias prometido, que ele vai viver até certo tempo. E depois também a vida de esposa, óbvio, né? Porque ele vai dar luz a esse filho. E depois, Deus falou que há muita gente que às vezes tenta e não conseguem ter um filho, tem filhas. Mas Deus faz essa profecia que vai ter dado um filho. E depois, outra profecia, outro ponto dessa profecia, que ele não vai morrer. Às vezes, crianças nascem e morrem. Que aconteceu justamente como se prometido várias vezes. Mas Deus disse que não, ele vai crescer, ele vai ter sucesso. O nome dele vai ser espalhado no mundo inteiro. Ele vai ser extremamente inteligente e compreensivo. Então, e muitas pessoas vão ser curados por essa pessoa, por esse reformador prometido. É um outro ponto. Então, são vários pontos, além do ponto principal que vai ter dado o filho. E na verdade, quando o Messias prometido fez essa profecia, muitos inimigos disseram que você está falando que vai ter um filho em 9 anos? A gente faz uma profecia que você vai morrer em 3 anos. Muitos líderes das outras religiões fizeram a profecia para contrariar, para fazer a contra essa profecia. E acontece que depois de uns anos, nasce um filho. E as pessoas, por enquanto, ficam caladas. Só que depois de um certo tempo, essa criança morre. Era, na verdade, uma prova para o Messias prometido também, para os companheiros também. Mas, quando acontece isso, os inimigos começaram a fazer zombaria, começaram a zoar o Messias prometido. Cadê a sua profecia? Você disse que ele vai nascer, ele vai crescer, ele vai espalhar, o nome dele vai espalhar no mundo inteiro e ele vai ser extremamente inteligente e que vai ter várias características. O Messias prometido disse que quem falou que seria essa criança? Deus prometeu que vai nascer em 9 anos. E acontece que depois de uns anos, 2 anos, já nasce uma filha ao Messias prometido. Aí, de novo, os inimigos começaram a zoar. Que, olha, estava falando do filho. E nasceu a filha. Aí eles queriam só um ponto para zoar o Messias prometido, né? Para provar que ele era inimigo, para tornar como uma controvérsia, né? Aí acontece que em 1889 nasce Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, que tornou o segundo califa também depois da comunidade muçulmana Ahmadiyya. E aí ele nasceu e ele, quando nasceu, no início, ele ficava muito doente. Ele
quando não conseguiu acompanhar os estudos ou a escolaridade, ele não conseguiu participar nas escolas por causa das suas doenças, por causa de sua fraqueza. Então, veja só, Deus, a pessoa que Deus está dizendo que vai ser extremamente compreensivo, inteligente e que será manso do coração e estará cheio de conhecimento secular e espiritual, não conseguiu estudar nas escolas. E os companheiros do Messias Prometido ficavam preocupantes. Por quê? Porque ele sabia que ele é o reformador prometido e estavam preocupando. Se ele não estudar na escola, como é que ele vai ser inteligente? Como é que ele vai espalhar esse conhecimento todo, espiritual e secular? Mas o Messias Prometido sabia que o conhecimento que vem é de Deus, não da escola. Então ele dizia para os companheiros que não se preocupem. Vocês não preocupem com a educação dele. Então, ele não conseguiu acompanhar muitos dos estudos na sua infância, na sua juventude, mas quando Deus quer abençoar alguém, Deus não vê os pontos físicos, Deus não vê como meios físicos, ele abençoa a pessoa, ele abençoa no coração da pessoa todo o conhecimento. E então nós vemos que durante a vida dele, só uma coisa é suficiente, que ele lidou a comunidade muçulmana Ahmadiyya por 52 anos. Ele foi o califa por 52 anos. E são exatamente os números, 52 números, é o número de características que foram faladas nessa profecia. São 52 características que foram mencionadas desse filho nessa profecia. E também nós vemos que ao longo da vida dele, ele escreveu mais de 1424 livros e artigos e muitos outros escreveu artigos nos jornais. E esses todos os livros são publicados hoje em dia em um volume de 38, livro chamado Anwar al-Ulum, que é um conjunto dos livros do Hazrat Musleh Maud, o Reformador Prometido, e que está em 38 volumes e tem mais de 20.000 páginas. E além disso, o grande trabalho que foi feito por ele é o serviço do Sagrado Alcorão. Então, ele, ao longo da vida dele, ele fez vários discursos, várias explicações e interpretações, e ele deixou a obra, que é a interpretação do Sagrado Alcorão, em 10 volumes, que é chamado Tafsir al-Kabir. E muitos dos inimigos da comunidade muçulmana Ahmadiyya foram obrigados a reconhecer a grandeza desse livro. E eles disseram que nós não encontramos um livro que faz interpretação do Sagrado Alcorão como o Tafsir al-Kabir, que foi feito pelo Hazrat Musleh Maud. São os próprios inimigos falando isso. E depois ele também deixou outro livro, Tafsir al-Saghir, que é um livro de tradução do Sagrado Alcorão em língua urdu, que é uma tradução só, não é um comentário, né? Porque o primeiro Tafsir al-Kabir, que tem 10 volumes, é um comentário do Sagrado Alcorão. Além disso, foi feito a tradução do Sagrado Alcorão na língua inglesa. E também é um trabalho muito valioso que foi feito no tempo dele. E depois, além disso, ele preferiu mais de quase 2.000 sermões de sexta-feira por volta de 100 sermões dos festas do Islã, que são Eid, né? Eid al-Fitr e Eid al-Adha. E além disso, ele tem vários outros artigos e vários outros palestras que foram publicados. E o número dessas páginas, dessas todas palestras e artigos, são mais de 75.000. Isso dá para entender quão grande e vasto conhecimento ele tinha. E além de ele ter feito esses todos serviços, no caso espiritual, ele também fez muitos serviços seculares também. Ele foi o primeiro presidente, por exemplo, do Comitê de Caxemira, na Índia, em que as pessoas, os políticos, viram que ele era capaz de lidar um assunto controversial em que precisava ter um comitê para Caxemira para
independência de Caxemira, libertar a Caxemira. Então, são várias outras obras, são vários outros trabalhos, tanto espirituais quanto seculares, que foram feitos na vida dele, feitos por ele, né? Ele deixou um tesouro intelectual expansivo muito grande, né? Como foi falado, só o conjunto dos livros dele tem 40 volumes, por volta de 40 volumes. E tem muitos inimigos dele, muitos inimigos da comunidade muçulmana Ahmadiyya, que finalmente reconheceram que ele foi um grande estudioso, ele foi uma grande pessoa. E a comunidade muçulmana Ahmadiyya, além desses todos os livros, foi muito mais organizada no tempo dele. Foram feitos vários esquemas lançados por ele, né? Esquemas de sacrifício financeiro, e também foram lançados várias organizações, suborganizações da comunidade muçulmana Ahmadiyya, né? De Lajna, que são das mulheres da comunidade, Nasrat, que são meninas da comunidade, Khuddam, que são jovens, e Atfal, que são as crianças da comunidade, e Khuddam são adultos, e depois Ansar, que são os idosos da comunidade. Essas todas as organizações também são a estrutura da comunidade muçulmana Ahmadiyya, que foram lançados por ele para fortalecer a força da comunidade muçulmana Ahmadiyya. Então, o trabalho é muito grande, e essa profecia nós vemos que até hoje está sendo feita, completada, e com muita grandeza, né? E as pessoas que falavam que ele, o Messias prometido, vai falecer em 2, 3 anos, viram que ele não só viveu por tal tempo, mas deu à luz esse filho abençoado, que depois viveu e lidou a comunidade por 52 anos. E foram feitos grandes trabalhos na vida dele. Isso mostra a grandeza do Islã, a grandeza do santo profeta, porque o Messias prometido veio para quê? Ele veio para mostrar a grandeza e mostrar que o Deus Todo-Poderoso do Islã é vivo e mostra sinais divinos. E esse foi um sinal de Deus Todo-Poderoso que foi mostrado por Messias prometido. Que Deus nos dê a força e a capacidade de seguir corretamente as palavras e todos os ensinamentos que foram deixados por Messias prometido e por Hazrat Muslim Maud, que é o reformador prometido. Amém. Muito obrigado.